Síntese está no ar, os destaques das sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal, quartas e quintas-feiras, e que o telespectador teve a oportunidade de acompanhar ao vivo em direto do plenário. No nosso programa de hoje, vamos rever os destaques das sessões plenárias dos dias 27 e 28 de maio de 2009. Lídia Leite, vamos acompanhar, portanto, estes destaques de hoje? Vamos sim, com certeza. Houve uma característica, inclusive, em relação, particularmente, à sessão plenária da quarta-feira, em que toda ela foi dedicada a um único processo. Isso ocorre quando, por diversos motivos, há necessidade, por exemplo, do aprofundamento na análise de determinadas questões. Às vezes, por conta disso, um relatório e um voto do ministro relator, ele pode ser um pouco mais extenso. Neste caso, especificamente, também, para registro, houve a necessidade de que toda a primeira parte da sessão plenária da quarta-feira, dia 27, fosse dedicada, primeiro, à apresentação do relatório do ministro relator e também uma grande parte foi dedicada à liberdade de apresentação dos respectivos argumentos, não apenas das partes do processo, mas também aos chamados amici curiae. O plural de amicus curiae, o chamado amigo da corte, os amigos da corte, que não são parte propriamente no processo, mas têm a possibilidade de apresentar argumentos naquele processo e, por isso, no caso, tem o seu devido tempo respeitado por meio dos seus procuradores legais, dos seus advogados, para a apresentação de argumentos aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Neste caso, tratou-se do processo da ação direta de inconstitucionalidade 3.934, Partido Democrático Trabalhista, PDT, versus Presidente da República. Relator ministro Ricardo Lewandowski. A ação direta de inconstitucionalidade foi apresentada pelo PDT com o objetivo de questionar alguns dispositivos da chamada nova lei de falências, que limitam o valor do privilégio dos chamados créditos trabalhistas e isentam de obrigações trabalhistas os sucessores das empresas falidas. Lídia, já vamos aqui a uma explicação neste caso. Do que se trata exatamente isso? É quando uma empresa ela está com dificuldades financeiras, ela pode pedir, nos termos da lei, o chamado processo de falência, de modo a se proteger na sua existência e também a situação daqueles trabalhadores que dependem daquela empresa para a própria sobrevivência, muitas vezes? Na verdade, é isso mesmo. A Lei 11.101 de 2005, ela traz uma possibilidade para que as empresas em processo de uma dependência financeira, um problema financeiro, elas possam, antes de realmente falirem, de ter uma recuperação judicial. Então, essa lei surgiu em 2005 justamente para trazer a possibilidade para que as empresas tem uma forma de se recuperar antes mesmo de falir e não causar tanto prejuízo aos trabalhadores daquela empresa, na medida em que haveria ainda um privilégio com relação a créditos trabalhistas, ou seja, os credores que têm direitos trabalhistas a receberem teriam um privilégio dependendo do valor que esse crédito tiver, que no caso da lei seria até 150 salários mínimos. Que é uma questão, inclusive, que gerou um debate especificamente sobre esse ponto, mas vamos ver isso daqui a pouquinho. O PDT alegou que os artigos 141, inciso 2º e também artigo 60 da lei, teriam criado uma nova forma de extinção de emprego, sem garantir qualquer indenização ao empregado. Lídia, do que tratam especificamente esses artigos? O artigo 60 e o 141 da Lei 11.101 de 2005 tratam exatamente da questão de sucessão do arrematante. O que seria isso? Quando uma empresa está passando por uma dificuldade e ela vai ser alienada judicialmente, pode ser que surja uma outra empresa que tem interesse em comprar aquela empresa que está passando por essa dificuldade e arremate, ou seja, pague o valor que aquela empresa vale. Então, o arrematante, que é essa nova empresa que compra aquela empresa em dificuldades, ela não teria, de acordo com o artigo 60 e o artigo 141, o ônus de pagar os débitos dessa empresa que estaria em dificuldades financeiras. Então, tanto o artigo 60 quanto o 141 dizem exatamente isso, ou seja, as empresas que arrematam, que compram as empresas em dificuldades, não se responsabilizam pelos ônus trabalhistas, por exemplo, nem pelos ônus tributários que surgiram em virtude de débitos decorrentes da empresa que está passando por essa recuperação judicial ou que está sendo alienada. A Advocacia Geral da União, que representou, lembrando que foi o PDT que apresentou a ação e do outro polo
da ação estava o presidente da República, que é a AGU, a Advocacia Geral da União, a quem incumbe justamente representar, nesse caso, o presidente da República, e acompanhada por outros dos amici curiae que tiveram o direito de se manifestar da tribuna, rebateram o argumento do partido e defenderam a preservação da empresa e a manutenção dos empregos por meio da lei de falências, também chamada de lei de recuperação judicial. Ou seja, a empresa falida pode ser comprada por outra, segundo este entendimento, sem que seja inviabilizado o interesse na aquisição. Como já dissemos, nesse sentido, a lei é chamada de lei de recuperação judicial e, como disse o ministro Marco Aurélio, também lei de recuperação empresarial. Vamos rever alguns trechos do voto do ministro relator Ricardo Lewandowski no momento em que ele aborda a suposta inconstitucionalidade da lei no referente ao suposto comprometimento da existência de empregos nas empresas submetidas ao processo de falência. Não prospera, assim, o argumento de que os dispositivos impugnados, entre aspas, regulam ato jurídico que gera a extinção automática do contrato de trabalho, mesmo porque, como nota Jorge Luiz Souto Maior, a dispensa coletiva de empregados não figura no artigo 50 da Lei 11.101 como um dos meios de recuperação judicial da empresa. Este tribunal, de resto, já afirmou o entendimento de que a reserva de lei complementar restringe-se àquelas situações para as quais a própria Constituição exigiu tal instrumento de forma expressa, não se admitindo qualquer tipo de analogia ou relação de similitude material. Nesse sentido, o ministro Celso de Mello, relator da ADI 789 do Distrito Federal, assentou que o domínio normativo da lei complementar, entre aspas, apenas se estende àquelas situações para as quais a própria Constituição exigiu, de modo expresso e inequívoco, a edição dessa qualificada espécie de caráter legislativo. A exigência de lei complementar não se presume e nem se impõe, quer por analogia, quer por força de compreensão, quer ainda por inferência de situações que possam guardar relação de similitude entre si. Lídia, houve esta questão envolvendo a exigência de lei complementar para o caso. Do que se trata isso? Se trata de uma alegação trazida pelo PDT, que no caso é o requerente dessa ação direta de inconstitucionalidade, dizendo que a lei de falências é uma lei ordinária e que, no caso, ela estaria tratando de dispensa arbitrária ou dispensa sem justa causa de trabalhadores de empresas. E que esse assunto, dispensa arbitrária ou dispensa sem justa causa, só poderia ser tratada, no caso, por uma lei complementar de acordo com o artigo 7º, inciso 1º, inciso 1 da Constituição Federal. Então, nesse inciso, diz que essa matéria teria que ser tratada por lei complementar e que estão alegando que a lei de falências está usurpando, então, a competência no sentido de ser uma inconstitucionalidade formal, ou seja, não a matéria em si, mas sim o modo como aquela lei foi aprovada que estaria infringindo a Constituição Federal. Nesse caso, o ministro Ricardo Lewandowski entende que não há essa inconstitucionalidade formal, até porque a lei de falências, ela não trata exatamente de despedida arbitrária ou sem justa causa de trabalhadores e que só haveria necessidade de lei complementar quando a Constituição expressamente exigir esse quórum especial para se aprovar uma lei. Estamos revendo os trechos principais do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 3.934, que ele trata da lei de falências. Lídia, para passar para o telespectador, para nossos amigos da TV Justiça, do que se trata um pouco essa questão, vamos exemplificar um pouco no terreno fictício. Vamos supor que eu seja um empresário que tenha uma determinada empresa que passa por dificuldades financeiras. Eu posso, mediante o que está previsto em lei, pedir a decretação da falência da empresa. Não significa que a empresa está se acabando, como muitas pessoas podem pensar. Na verdade, é uma oportunidade que eu tenho de tentar sanear essa situação de dificuldade financeira, prevendo, inclusive, que eu posso vender esta empresa, por exemplo, para você, que também é uma empresária do ramo. Isso. No caso, eu seria a arrematante da sua empresa. Você seria a arrematante. Uhum. Esse ponto específico, há um quadro de pessoas que são credores dessas dívidas que eu tenho. E há uma ordem de precedência para pagamento. No caso, por exemplo, os primeiros que têm direito a receber seriam os trabalhadores, seriam as dívidas trabalhistas, os créditos trabalhistas. Seria dessa forma? Isso mesmo. Quando essa transação acontece, que você falou, eu compraria a sua empresa como arrematante da empresa e todas as dívidas